A paz do Senhor, queridos. Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor. Quero saudar todos os irmãos que estão em casa, que estão cultuando a Deus conosco. Eu nunca falo assistindo, porque mesmo quando nós estamos em casa, nós estamos cultuando ao Senhor. E eu quero pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade e o pastor Marcos pelo convite, pela confiança. Deus está neste lugar. Não tem nada melhor do que estar num ambiente em que Jesus está. E eu acredito, eu creio, assim como você que está aqui nesta noite, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Se entramos alegres, vamos sair mais alegres. Se entramos tristes, vamos sair nos alegrando na presença do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus tem poder para transformar qualquer vida, qualquer situação, qualquer coração. Não é a minha palavra, não é a minha voz, mas é a palavra do Senhor. E nós vamos orar a Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por este culto, aonde desde o início nós temos sentido a tua presença. Como é maravilhoso estar no lugar que o Senhor está. Oh, aleluia! E aonde o Senhor está, a fartura de alimento, a alegria, a transformação, a cura, a libertação, a salvação. Oh Deus, a tua palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes, Deus. Ela penetra o mais profundo da alma. E esmiaça, Senhor, ela quebra qualquer coração de pedra. Oh, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar. E eu quero nesta ordem, dar ordem aos demônios, todos aqueles que venham tentando se infiltrar, para que a palavra de Deus não seja esclarecida. Eu te amarro neste momento e declaro que a voz do Senhor será ecoada e anunciada neste lugar. Oh, Ramachuri Niribachurinarai. Haramanjo Venerabasúbia. Ah, Deus, Espírito Santo, fala conosco. Nós somos como um vaso de barro. Oh, Arabachurinarai. Muitos olham para nós e talvez não dê nada, mas a excelência desse poder está dentro de cada um de nós. E é por isso que nós não somos destruídos. Obrigada pela tua presença. E fala conosco. Quebra os grilhões. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler uma passagem bastante conhecida. Durante essa semana, eu estudando a palavra, o Espírito Santo me deu duas mensagens. E quando eu recebi o convite do pastor, eu sempre gosto de ser obediente àquilo que Deus coloca em meu coração. Eu perguntei qual das duas mensagens, e Deus me tocou para estar ministrando sobre o gadareno. Amém? Nós vamos ler alguns versículos, mas ninguém vai dormir, tá? É só para a gente entender o contexto da história. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu
e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Oh, e todos se maravilhavam. Aleluia. Que palavra maravilhosa. E eu coloquei um tema para essa mensagem: a importância de uma vida, o valor de uma vida para Jesus. Quando nós lemos esse texto, ele começa no versículo 1 dizendo que eles chegaram e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Se nós formos lermos o capítulo 4, é importante toda vez que nós lemos um texto, nós contextualizarmos para que a gente possa ter um entendimento melhor do que a palavra do Senhor quer nos dizer. E se nós formos olharmos o capítulo anterior, vai estar dizendo de uma ordem que Jesus deu aos discípulos. Eu até já ministrei sobre essa passagem aqui na igreja, e que Jesus fala para os discípulos: passemos para o outro lado. E quando eles estão no barco, a Bíblia fala que vem uma grande tempestade e as ondas são imensas. E os discípulos temeram e chamaram por Jesus, e Jesus aquietou o mar. E aqueles que estavam ali disseram: quem é este que até o mar lhe obedece? E então Jesus havia dado uma ordem aos discípulos e no barco eles temeram. Só que Jesus sabia que eles iam chegar do outro lado, e Jesus tinha um propósito ao chegar do outro lado. E a Bíblia depois nos conta, vem nos falando, que logo que Jesus desceu do barco, o endemoniado foi até ele. Ele saiu do sepulcro. O sepulcro, ele era um lugar considerado impuro. Ali eram colocados os corpos das pessoas mortas, e existiam muitas pedras ali. Não era um lugar de vida. Quando nós falamos em sepulcro, a gente acha normal uma pessoa que está morta estar no sepulcro, mas não uma pessoa viva. E a gente já começa a meditar nesse texto, pensando que Satanás, ele tem o prazer, aliás, esse é o trabalho dele,
manter pessoas vivas aprisionadas, mortas espiritualmente. Ele estava no sepulcro, no lugar de mortos, mas ali não era o lugar dele. Só que nós falamos que Jesus estava vindo, enquanto aquele endemoniado estava preso, aprisionado, e os homens ali o prenderam, e nada poderia prender aquele homem humanamente falando, porque ele conseguia se soltar. Então não haveria nada, nenhuma corrente, nada, que pudesse fazer algo, porque aquela questão não era humana, não era material, era algo espiritual. E quando Jesus, enquanto aquele homem está aprisionado, Jesus está vindo do outro lado. Então nós já podemos pensar que enquanto o homem, nós estamos passando por momentos difíceis, Jesus está vindo ao nosso encontro. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está agindo, que Ele não está fazendo nada, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. Aquele homem era alguém rejeitado pela sociedade. Os homens daquela região não sabiam o que fazer com ele, mas Jesus sabia. Aquele homem, para os gadarenos, era só mais um, não tinha valor. Ele ficou à margem ali daquela sociedade. Só que Jesus veio justamente para isso, para mim e para você. E a Bíblia fala que quando Jesus ele chega até aquela cidade, aquele endemoniado, ele sai do sepulcro. E aí nós podemos ter várias indagações. Será que foi o diabo que levou ele para se render? Ou ele teve forças para chegar até onde Jesus estava? Mas algo nós sabemos, que diante da presença de Jesus, todo demônio tem que se prostrar. Quando Jesus estava chegando, quando Jesus chega, nós lemos que aquele gadareno, ele caiu aos pés de Jesus e o adorou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se era o homem, se era o demônio que estava ali adorando, porque até o demônio reconhece a majestade e a grandeza do Senhor Jesus. E ele se prostrou e o adorou. E ele disse: que tenho eu contigo? Por que tu vieste até a mim? Oh! Mas se nós formos ler no versículo que vem, a Bíblia fala que Jesus estava dando uma ordem para que aqueles demônios fossem expulsos. E nós aprendemos com esse texto que toda pessoa que se achega a Jesus, ela pode chegar de uma forma, mas ela vai sair transformada. Ela pode chegar endemoniada, mas o demônio vai ter que cair. Oh, aleluia! Ela pode chegar de um jeito que a sociedade olha e diz assim: não tem mais jeito, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não há nada impossível para Ele. E então Jesus, ele expulsa aquele demônio. E olha que o demônio faz um pedido para Jesus. Ele fala: não nos tire assim. Permita que permita que a gente se lance numa manada de porcos. Era mais ou menos, a Bíblia fala, 2.500 porcos. E quando Jesus, ele é lançado, e quando Jesus permite, E aí aqueles porcos todos se lançam no mar e se afogam e morrem. E quando aqueles gadarenos ouvem aquilo,
Eles vão até Jesus e expulsam Jesus, mandem que Jesus vá embora. Nós aprendemos mais lições nesse texto. Primeiro, por que será que Jesus ouviu o pedido dos demônios? Porque Jesus ouve os demônios? Não. Porque Jesus queria mostrar para os gadarenos e para nós hoje que Ele dá ordem aos demônios, os demônios se submetem. Que quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Se Jesus falar, tem que obedecer. A Bíblia fala que quando há um valente na casa e chega o mais valente, ele vai lá e toma aquilo do mais valente. Quem é o mais valente? É Jesus. Nós que já aceitamos a Cristo estávamos na mão de um valente, mas chegou o mais valente, que é Jesus, e nos arrebatou da mão dele. E eu quero dizer para você nesta noite que ainda não teve encontro com esse Jesus maravilhoso. Hoje chega o mais valente, que é Cristo, na sua vida e te arrebata da mão do inimigo e te faz construir uma vida nova. Oh, aleluia! E aí, outro pedido é feito. Os gadarenos falam assim: Jesus, pedem para que Jesus se retire daquele lugar. E Jesus também atende ao pedido. Coisa triste é a pessoa não aproveitar a presença de Jesus. Como é triste isso. Jesus veio do outro lado, somente por uma vida. E sabe o que nós podemos aprender aqui? Também, que Jesus, Ele é o Jesus de todos, o amigo de todos, o Salvador de todos, mas também Ele é individual. Quando Jesus olha para mim, para você, você que está aí sentado, você que está em casa, Ele não olha para você da maneira que o outro vê. Ele olha e enxerga o que está no seu coração. E para Jesus não importa o que as pessoas pensam de nós, o que as pessoas acham de nós. Muitos achavam que aquele gadareno não tinha mais jeito, mas Jesus veio do outro lado, acalmou a tempestade, disse ao mar: se aquieta, nada pode deter, somente para salvar uma vida. Oh, aleluia! Você e eu temos muito valor para Deus. Oh, aleluia! E aquele gadareno, ele faz um pedido. Nós vemos 3 pedidos. Um dos demônios, outro daqueles gadarenos que saíssem dali, e o terceiro ele pede para que o gadareno pede para que Jesus permita ele ter com ele. Mas antes de eu entrar nesse pedido, eu quero dizer que os gadarenos, eles davam muito valor aos porcos. Eles eram idólatras e eles ofereciam porcos em sacrifício. Valorizavam mais os porcos do que a vida humana. Eles mesmos acorrentaram aquele homem. Sabia o que aquele homem sofria, tudo o que ele passava. Mas quando viu o gadareno sendo liberto, eles pediram para que Jesus saísse dali, porque eles não queriam ser transformados, até porque através daqueles porcos eles também ganhavam a sua vida. Eles davam mais valor aos porcos do que ao homem. E hoje não é de outra maneira. Às vezes as pessoas dão muito mais valores às coisas, aos pertences, aquilo que ela pode fazer, mas não dá valor a uma vida. Se nós falarmos aqui, Jesus, Ele vai dar uma casa, Ele vai fazer isso, muitos se alegram. Mas quando nós falamos, Jesus veio para salvar o mundo, muitos se retêm. Mas eu quero dizer para você,
que Jesus não veio para salvar coisas. Jesus não veio para salvar os seus projetos, o meu projeto não. Jesus veio para salvar o homem da condenação. Jesus veio para arrebatar o homem da mão de Satanás e para lhe dar vida e vida em abundância. Esse é o Jesus que nós conhecemos. O Jesus que vem ao encontro do homem. O Jesus que se importa com o homem. O Jesus que estende a mão para o homem, que diz: eu me importo contigo. Oh, aleluia, aramachurina, arabassuri-narai. Oh, Jesus maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus? Ele te arrebatou da mão do inimigo. Ele te tirou de lá. Nós já estávamos condenados, mas Ele diz: não está, eu quero morrer por eles, eu vou sofrer por eles, eu quero eles para mim. Oh, aleluia. Oh, é um amigo incomparável. É um amigo que mesmo quando nós erramos, Ele está ali para nos estender a mão. Lembra de Pedro? Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas quando Cristo ressuscitou, Ele manda que Maria fale para Pedro: avisa Pedro que eu ressuscitei. Sabe por quê? Jesus sabia o que estava no coração de Pedro quando ele o negou. Jesus estava dizendo: Pedro, eu sei que você me negou, mas eu ainda tenho uma obra na sua vida, Pedro. E aí Jesus se encontra com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Há uma explicação sobre essas 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Ele pergunta a segunda vez. E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Percebe que Pedro negou a Cristo 3 vezes. E Pedro afirmou 3 vezes diante de Jesus e do mundo espiritual: eu amo a Cristo. Eu sei que Ele não vai me deixar. Eu vou fazer a obra dEle, eu vou apacentar as ovelhas dEle. Oh, aleluia. E aí Jesus, aquele que está conosco, aquele que nos ajuda, que conhece as nossas limitações. É muito fácil nós olharmos para o outro e dizer: o outro é endemoniado, o outro é isso. Nós estávamos assim, mas Ele nos chamou, Ele nos amou, igreja. Nós não fizemos nada por isso, nós não merecemos, por isso é graça, favor não merecido. Aí vocês imaginam, Jesus queria dar uma lição: vocês valorizam mais os porcos, mas eu vou mostrar que o ser humano tem mais valor. E aí aquele gadareno, ele faz depois de estar liberto, esse texto, ele vai estar sendo narrado em Lucas, em Mateus e em Marcos. Só João que não fala sobre ele. E nesses textos, nesse mesmo texto, nesses evangelhos, em algum vem dizendo, se não me engano, em Lucas vem dizendo que ele estava nu. Pensa uma pessoa nua, uma pessoa que ele perturbava todo mundo e estava nu. A nudez significa vergonha. Como o diabo envergonhava aquele homem, como o diabo maltratava aquele homem. E a Bíblia fala que ele se cortava, que ele mesmo ia lá e se autoflagelava. O inimigo, ele tem poder de tirar a autoestima de qualquer pessoa, de colocar no interior daquela pessoa que ela não tem mais jeito.
Mas aí quando Jesus se encontrou com aquele homem, quando aquele homem se encontrou com Jesus, a Bíblia diz que depois dele ser liberto, ele estava vestido. Sabe o que é isso? No lugar da nossa vergonha, o Senhor nos dá dupla honra. No lugar daquilo que nos fez envergonhar, que nos deixou no chão, que nos deixou caído, Deus vai lá e coloca uma veste em nós e diz: você tem importância para mim. Aquele gadareno, ele estava vestido diante do Senhor. E aí nós vamos ver um terceiro pedido feito no texto. O gadareno vira para Jesus e disse: Jesus, deixa eu ir contigo. Claro, uma pessoa endemoniada, oprimida, que a sociedade não quer mais ela, que a sociedade rejeita ela. O que ela vai querer? Seguir o mestre. Só que nessa pergunta, a resposta de Jesus é não. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que as nossas maiores dores serão motivo do nosso ministério, daquilo que Deus vai realizar através de nós. Jesus virou-se para o gadareno e disse assim: você vai voltar para a sua casa e vai contar o que eu fiz. E ele voltou para Decápolis. Decápolis tinha 10 cidades. Jesus é tremendo, irmãos. Os gadarenos não quiseram ele. Só que Jesus foi embora e deixou um missionário. Disse: volta para Decápolis, volta para a tua cidade e fala o que eu fiz. Jesus, quando ele transforma um homem, ele nos transforma num missionário. Você que está aqui, que foi liberto, que foi transformado, eu tenho uma notícia para você: você é um missionário de Cristo. Jesus nos chama para contar à sociedade, para dizer para todos, dentro da nossa casa, aonde deve ser a nossa transformação, que Ele tem poder para transformar qualquer pessoa, qualquer história. Sabe quem pode colocar um impedimento? Às vezes a pessoa fala assim: o diabo não deixou. O diabo não tem esse poder de anular a obra de Cristo na nossa vida. Ele não tem esse poder. Sabe quem tem esse poder? Somos nós mesmos. Quando nós não aceitamos essa obra redentora. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz assim: tome cuidado apenas consigo mesmo. Nossos piores inimigos estão dentro de nós. Aqueles gadarenos não aceitaram a Cristo. Mas aquele que estava com uma legião, e alguns dizem que legião era por volta de 5.200 a 6.000 demônios, por conta da quantidade de soldados que eram assim, que eram formados em legiões. Aquele homem que estava com 6.000, ele foi liberto, ele ouviu a Cristo. Não importa o que nós pensamos de nós mesmos, às vezes a nossa estima está tão baixa, que nós pensamos assim: não sou capaz, não posso, não consigo. Não importa o que as pessoas pensam de nós, quando nós estamos afastados. O que importa é o que Ele pensa ao meu e ao seu respeito. Só quem pode impedir essa obra sou eu e você. Ninguém mais pode impedir. Ninguém pode impedir do seu lar ser transformado. Eu não sei a circunstância. Eu não sei a dificuldade que você está passando, mas lembra que enquanto o gadareno estava aprisionado, Jesus estava vindo lá do outro lado. E eu quero dizer para você que de repente você pode estar na sua casa, aqui na igreja, passando por um problema, por uma dificuldade há muito tempo, esperando a solução.
Mas começa a imaginar nesta noite, Jesus atravessando a tempestade, vindo ao seu encontro. Eu não sei qual é o seu problema, se é depressão, se é uma porta de emprego fechada, se é um casamento com problema, eu não sei. Mas o Deus do individual, Ele sabe, e Ele está aqui nesta noite. Nessa região aqui está Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está vindo ao encontro do seu problema. E sabe o que vai acontecer com Ele? Ele vai ter que se render à majestade de Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós servimos. Nada fica patente aos seus olhos. Ele diz mesmo: eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigo. Amigo é aquele que tem intimidade, que se importa conosco. Irmãos, o gadareno, ele não conhecia Jesus, mas Jesus já estava lá dizendo: eu vou ao encontro de alguém que está precisando de mim. Eu vou ao encontro de alguém que está precisando de mim. E eu quero perguntar para você nesta noite: Jesus Cristo fez a diferença na sua vida? Jesus Cristo fez com que os demônios se prostrassem diante dele? Jesus Cristo te levantou muitas vezes quando você achava que não tinha mais jeito? Jesus Cristo abriu a porta quando você achava que as portas já não se abriam? Jesus Cristo te deu força quando você achava que não tinha mais força? Jesus Cristo te curou quando você achava que não tinha mais cura? Jesus Cristo te fez enfrentar um problema quando muitas vezes ele não foi resolvido, mas te dizendo: eu estou te alicerçando, eu estou trabalhando na sua vida. Jesus Cristo começou a boa obra e está completando na sua vida. Se Ele fez isso na sua vida, dê uma salva de palmas para Ele e envergonha o inferno. Porque diante da majestade de Jesus, os demônios se prostram e o nome dEle é glorificado. Não tem ninguém que possa deter esse Deus. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu penso: lá estou eu com o meu problema, mas já vem Jesus atravessando. Aleluia, sabe por quê? Porque sempre nós vamos ter problemas enquanto nós estivermos vivos, irmãos. É problema. Não tem jeito. Não quer problema, só morrendo. E aí nós falamos assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então Ele vai nos dando força para enfrentar os problemas. E aí quando os problemas vêm, eu falo: eu sei que Jesus Cristo está vindo ao meu encontro. Eu sei que Jesus Cristo está vindo ao meu encontro. Porque pode ser impossível para mim, mas nada é impossível para Ele. E para você que está me ouvindo nesta noite, que ainda não teve encontro com esse Jesus maravilhoso, aquele que vem, e Ele está aqui, e Ele está indo ao seu encontro aonde você estiver. E não tem demônio que vai te prender nesta noite. O Senhor te dá liberdade. Ele diz: deixa Ele, porque Ele é meu. O mesmo Jesus que se encontrou com o gadareno, que tirou ele daquela vida do sepulcro, está aqui. Está no seu lar, está na sua casa, está na sua frente. E Ele diz na sua palavra: eis que eu lhe dou vida, e vida em abundância.
Abundância não é vivermos sem sofrimento, mas a abundância é saber que há um Cristo que luta por nós. A abundância não é viver sem dor, mas é saber que há um Cristo que leva as nossas dores. A abundância não é, sabe, o inferno não vem contra nós, mas é saber que há um Cristo que nos dá poder para vencer todo e qualquer mal que vier sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo em abundância. E a graça de Deus, oh aleluia! A graça de Deus está superabundando na minha e na sua vida. E a sua dor, quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa, a sua dor vai servir de testemunho. E muitos ouvirão você e vai dizer, sabe por quê? Estou maravilhado. Só esse Cristo poderia fazer isso. Hoje você pode estar num sofrimento, eu não sei. Mas o que eu tenho para te dizer é que Cristo já está vindo ao seu encontro. E Ele chegou. E Ele chegou. E Ele chegou. Quantos recebem isso nesta noite? E Ele chegou. Ansiedade vai embora, depressão vai embora, tristeza profunda vai embora, pessimismo vai embora, baixa estima vai embora, enfermidade vai embora, porque o Cristo chegou. Oh, aleluia! Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Ele vem do outro lado ao nosso encontro. Não precisamos temer. Não precisamos temer. Jesus Cristo está conosco. E a nossa vida, a minha e a sua vida, tem muito valor para Ele. E que Deus nos abençoe mais. Que o Espírito Santo possa falar mais profundo aos corações nesta noite. E eu estou alegre, sabe por quê? Porque o inferno foi derrotado mais uma vez. O Espírito Santo está dizendo para mim, Manusa, nesta noite, eu quebrei agrilhões. Eu quebrei agrilhões. E o que era impossível para o homem, eu faço possível porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Soberano, poderoso, majestoso. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Atravessa o mar e encontra um endemoniado, que a sociedade diz não tem mais jeito, e que Jesus vem e diz, há jeito, e para essa vida eu faço um missionário. Nós somos geração eleita, sacerdócio santo, missionários, missionários, missionários para a glória de Deus, e que Deus nos abençoe.